Lucas, é para você, filho. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1. Aleluia. Vira para o seu irmão que está do seu lado aí e fala: hoje o céu te acha. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés! Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a te dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo, é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Feche teus olhos. Senhor, nós queremos te render graças nessa noite. Nós sabemos que há uma liberalidade do teu Espírito sobre esse local. Nós vemos uma manifestação do Senhor acontecer, e nós queremos, Pai, dizer que nós queremos mais, que nós queremos experimentar mais do Senhor nessa noite, que nós queremos pedir: Deus, vem sobre nós de forma impetuosa, vem sobre nós. Nós reconhecemos que esse local é santo, porque a glória do Senhor está sobre esse local. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que nunca mais nós sejamos o mesmo, Senhor, que nunca mais nós possamos ser o mesmo, porque a glória do Senhor nos encontrou nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quem crê vai dando um glória, vai aplaudindo ao Senhor, vai dizendo: glória a Deus, tu és bem-vindo, Senhor, tu és bem-vindo neste local, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se sentar, fique à vontade. Aquele Moisés que subiu a montanha não foi o mesmo que desceu. Da mesma forma, você que entrou aqui nessa noite, você não mais será o mesmo após sair desse local, porque aquele dia era um dia especial, era um dia ao qual o Senhor tinha marcado um encontro com Moisés, era um dia que estava estabelecido na agenda de Deus. E tudo aquilo que é estabelecido na agenda de Deus, muitas das vezes, confronta a nossa agenda. Porque na agenda de Deus não tem a ver com aquilo que nós queremos, mas tem a ver com aquilo que Deus quer estabelecer. É impossível ter um encontro com Deus, uma experiência sobrenatural com Deus, e continuar o mesmo, e continuar a mesma coisa, e continuar da mesma forma. Esse texto nos fala que Moisés subiu para apacentar as ovelhas. Moisés saiu da sua terra, saiu do Egito, saiu da nação de Israel, foi para um outro povo, foi para um outro local. Mas Deus tinha um plano na vida dele. Deus, quando tem plano na vida das pessoas, não adianta a gente fugir para a direita, não adianta a gente fugir para a esquerda. Ei, você que está aqui, que está me entendendo, talvez seja para você. Talvez você tentou fugir por tantos lugares, talvez você andou por tantos outros lugares, mas o Senhor te trouxe nessa noite para dizer: ei, filho, não corre não, não adianta correr. Eu estou te trazendo para perto, eu estou te atraindo com cordas e cordas de amor. Moisés tentou se distanciar, e naquele momento Deus revela para Moisés, Deus revela a sua glória para Moisés.
Deus revela o seu esplendor, e ele vê algo. Deus precisava chamar a atenção. Era um ambiente cotidiano, era um ambiente de rotineiro. Moisés subia constantemente para adorar o Senhor. Moisés estava constantemente subindo, apacentando as ovelhas. Talvez tem vários sábados que você tem vindo, talvez tem vários cultos que você tem vindo, mas o Senhor preparou essa noite para dizer: eu preciso te mostrar algo diferente, eu preciso te mostrar algo além, eu preciso que você contemple a manifestação de Deus nessa noite. Não é mais um culto qualquer, mas é um encontro e uma manifestação com o Senhor. Deus estava falando com Moisés: eu preciso te encontrar. E a grande verdade é que nesse tempo, e talvez nunca se foi tão necessário assim, homens e mulheres que amam a presença de Deus, pessoas que são apaixonadas por Jesus, pessoas que amam Jesus ao ponto de abrir mão das suas vontades para dizer: Senhor, a tua vontade é a mais importante. Nós vemos um cenário onde tantas coisas têm sido colocadas, e Deus precisa levantar os remanescentes. Deus precisa levantar jovens, Deus precisa levantar homens e mulheres que amam a presença dEle, que amam gastar tempo com Ele, que amam adorar. Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém que ama a presença de Deus? Precisa de brasas, precisa de fogo, precisa de pessoas que digam: ei, Senhor, eu amo a sua presença, eu me entrego diante do Senhor, eu amo estar com você. E a verdade é que uma nação em chamas, ela nasce de um coração em chamas. Ela nasce de pessoas que são incendiadas e amam Jesus, a ponto de fazer com que aquelas que estão próximas também sejam incendiadas para amar Jesus. Quando você gasta tempo e ama estar com o Senhor, Deus começa a te encher. E à medida que Deus vai te enchendo, Ele vai fazendo com que você toque pessoas que estão à sua volta. E essas pessoas também vão sendo cheias, elas vão sendo incendiadas, elas vão experimentando daquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida. Uma igreja em chama nasce do coração de um pastor em chamas. Uma casa em chamas nasce dos entes daquela casa que amam Jesus. A chama precisa estar em nós. Nós precisamos estar em chamas para dizer: Senhor, Senhor, estamos prontos para queimar, estamos prontos para queimar. Somos gravetos secos nessa noite. Uma vez perguntaram a Moody, um dos maiores pregadores, como se começa um grande avivamento, como se começa, como fazemos para ver a manifestação do Senhor. E ele diz: acenda uma fogueira no altar, acenda um púlpito no altar, acenda uma fogueira no altar, se coloque em chama. Perguntaram para John Wesley qual é o segredo, e ele falou: eu me ponho em chamas e o povo vem para me ver queimar. Todo avivamento coletivo necessita de um avivamento individual. Tudo começa com homens e mulheres de Deus que se encontraram em um estado de inconformação com esse mundo e decidiram renunciar a todas as coisas desse mundo para dizer: Senhor, Tu és o mais importante. E aí, quando nós olhamos para essa geração que está aqui, nós vemos Deus tentando cada vez mais impregnar em vocês o DNA dEle, a presença dEle. Nós vemos nesse ambiente uma manifestação do Senhor, onde palavras de sabedoria estão sendo entregues, onde há uma manifestação do dons, onde o Senhor está fazendo. E a questão é: como podemos continuar experimentando mais disso? Como isso pode se tornar cada vez mais intenso? Como que eu posso alcançar aqueles que ainda não experimentaram o tal ensejo?
Moisés tinha um chamado. Talvez quando nós olhamos para Moisés, nós entendemos que o chamado de Moisés foi libertar o povo do Egito. E de fato foi. Mas Deus não só queria libertar o povo do Egito por meio de Moisés. Deus queria mostrar para o povo, através de Moisés, que Deus se manifestava em fogo. Que Deus falava com o povo. Que Deus falava com os seus. Que aqueles que eram seus tinham a capacidade de ouvir o Senhor. Como que eu tenho visto pessoas ouvindo a Deus, jovens ouvindo a palavra do Senhor, jovens sendo conduzidos por aquilo que Deus está fazendo. Moisés foi chamado a libertar o povo. Ele viu o Senhor no meio de uma sarça que não se apagava. E as escrituras dizem que ele, ao ver a sarça, postou-se no chão porque não conseguia ficar de pé. Porque a presença de Deus era grande. Nós temos vivido os dias aqui na nossa igreja. Já tem alguns anos que nós temos clamado e falado: Senhor, traga algo novo para nós. Senhor, nós queremos ouvir, nós queremos movimentar da forma que o Senhor está fazendo. Não queremos ser só um ajuntamento de pessoas, mas nós queremos ser uma igreja que manifesta a glória do Senhor, uma igreja que faz aquilo que o Senhor quer, não aquilo que é da nossa vontade. E tem tempos que nós temos buscado por isso, temos clamado: Senhor, fala conosco. E algo que é impressionante, quando começamos a buscar o Senhor, Deus começa a manifestar. Nós começamos a buscar o Senhor há mais ou menos 2, 3 anos atrás, e a nossa oração é: Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus de poder, nós sabemos que o Senhor manifesta, que o Senhor ainda faz milagres, nós entendemos que a palavra é a escritura, ela é a base, ela é a chave, nós entendemos que a tua palavra é o norte para todas as coisas, mas a própria escritura também do Senhor diz: errai por não conhecer nem as escrituras e nem o poder de Deus. E aí nós começamos: Senhor, as escrituras nós estamos buscando, as escrituras nós temos gastado tempo com isso, agora nos revela o poder. Mostre para nós o poder de Deus, mostre para nós essa unção, essa graça. E Deus começou a manifestar e a nortear e falar: olha, há um caminho, há uma trajetória. Ninguém acorda de manhã e diz: hoje eu estou cheio de Deus. É um processo gradativo de busca contínua. E esse processo modifica a nossa estrutura, modifica a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. E Deus começa a tratar com Moisés sobre a manifestação dele. Moisés teve uma experiência com Deus através da sarça. Êxodo no capítulo 3, no verso 2. A maior experiência da sua vida se encontra talvez num lugar comum, onde você está sempre indo. Talvez em lugar comum Deus vai usar coisas novas para chamar a tua atenção. A gente fica esperando ir num lugar novo, a gente fica esperando algo novo acontecer, nós ficamos com a expectativa, e Deus está falando: ei filho, enche o coração de expectativa, que eu vou fazer no ambiente aonde você já está acostumado a estar. Moisés não subiu o monte para ver o Senhor, Moisés subiu o monte para apacentar as ovelhas. Mas naquele dia, ei, talvez nessa noite, o Senhor tinha um encontro marcado. Talvez você veio só para um culto, mas Deus está dizendo: ei, eu tenho um encontro marcado com você. E nessa noite o céu vai te encontrar, e nessa noite o Espírito Santo vai te encher, e nessa noite você vai falar em outras línguas, e nessa noite você vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, em nome de Jesus. Agora eu quero te mostrar talvez um dos principais problemas que os cristãos enfrentam quando o assunto é uma vida de intimidade com o Senhor, é uma vida de
relacionamento com Deus, quando é experimentado o sobrenatural, o primeiro é que é a inconstância, e o segundo é a impaciência. Às vezes nós vemos para o ambiente, nós viemos para casa, e aí somos inconstantes, somos impacientes, e Deus vai esperar até que o seu coração se assente, para que Ele possa se revelar. Ele vai esperar para sondar o seu coração. Ele vai ver até onde você importa, até onde Ele é importante para você. E aí, à medida que Ele vai vendo que você continua ansiando por mais dEle, buscando por mais da presença, Deus vai se revelando. Nós somos impacientes e inconstantes. Nem sempre estamos presentes onde deveríamos estar. E muitas das vezes somos impacientes, porque chegamos e falamos: Deus, o Senhor precisa falar, o Senhor precisa manifestar com grande poder. E isso que nós estamos vivendo aqui não é fruto de um dia, são fruto de meses, são fruto de anos, buscando e dizendo: Senhor, nós não desistimos, nós cremos que o Senhor pode fazer mais. Ainda podemos não estar vivendo, mas não caminhamos por aquilo que é hoje. Nós cremos naquilo que o Senhor faz nesse lugar. Nós não somos pacientes para subir o monte, e não somos pacientes para permanecer. Nós acessamos o lugar secreto porque muitas das vezes, por causa de impaciência, por causa de inconstância, entramos para orar, entramos para falar com o Senhor, e muitas das vezes nós não conseguimos orar 10 minutos. As nossas orações silenciam e se limitam às nossas necessidades, e Deus está falando: ei filho, amém, eu estou vendo tudo que você quer, eu estou vendo todas as suas necessidades, mas eu queria me relacionar com você além daquilo que você precisa. Eu quero me relacionar com você além das suas necessidades. E aí, muito rápido, as nossas orações cessam, e antes de Deus começar a falar, nós saímos do ambiente, do local que marcamos o encontro com Ele. A nossa impaciência, a nossa inconstância nos impede de experimentar mais do Senhor. O outro ponto é que nós somos transformados. Quando você tem uma experiência com o Senhor, ocorre uma transformação completa de corpo, de alma, de espírito em sua vida. As nossas experiências são transformadas pelo fato de termos um encontro com o Senhor. Moisés viu o Senhor e seu rosto resplandecia. A glória de Deus era encontrada nele. As pessoas olhavam e falavam: ele brilha. Ele teve um encontro com Deus e o seu rosto brilha. O profeta é reflexo daquilo que ele recebe de Deus no secreto. A nossa vida com Deus, ela é um reflexo do quanto nós gastamos tempo com Ele no secreto, o quanto há uma entrega, o quanto você está disponível a entregar com o Senhor. Se as pessoas que se relacionam com você não vê Jesus na sua vida, tem algo errado. Precisa haver um encontro, uma busca. Esse desejo que nós estamos vendo nessa noite, ele precisa crescer, 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 intensificar, crescer cada dia mais e mais, e nós devemos buscar cada vez mais a graça e o favor de Deus. Agora, um outro problema que nos impede de experimentar mais dessa dimensão é que muitas das vezes nós nos achamos indignos. E talvez esse seja um dos pontos que mais pega para essa geração. Talvez seja um dos pontos que mais pega para a geração de vocês. Muitas das vezes vocês parecem que foram ensinados, ou
talvez por ensinamentos errados, ou talvez por uma perspectiva errada, ou talvez por acusações do diabo, vocês acham que a vida com Deus, se qualquer coisa que acontecer, não somos mais dignos? Nós somos indignos de experimentar mais de Deus. Moisés não se achava digno de ser enviado por Deus. Moisés tinha feito algo errado lá atrás, e ele falou assim: não, agora acabou, eu vou fugir, eu vou para um outro lugar, porque eu acho que Deus não vai me usar mais. Ei, toda palavra de acusação sobre a sua vida cai por terra em nome de Jesus. Não é o que você fez, mas é o que Cristo fez na cruz do Calvário pela sua vida. Nós temos um advogado fiel. Isso não abre um precedente para pequei perdão. Amém? A nossa vida não é baseada em pequei perdão, pequei perdão, pequei perdão. Mas a nossa vida é baseada em graça. É algo que nós não merecemos, mas a graça de Deus, ela que vem sobre as nossas vidas. Então não se julgue indigno por algo que já se passou para a sua vida. Pelo contrário, coloque diante do Senhor, peça perdão pelos pecados e diga: Senhor, eis-me aqui, há um tempo novo, há uma história nova. Muitos homens de Deus estão se escondendo por não se acharem dignos. Muitas mulheres de Deus se escondendo por não se acharem dignas, por talvez algo que aconteceu com eles ou com elas, e se dizem assim: nós não somos dignos. Nós não somos dignos de expressar, e esse ambiente de culpa, ele faz com que a manifestação do Senhor, ela se retenha, porque nós dizemos: olha, nós não somos dignos, eu não posso experimentar esse sobrenatural, eu não sou digno que o Senhor faça isso sobre a minha vida, olha o que eu já fiz. E o diabo fica o tempo todo assim: você acha que Deus vai falar com você? Você acha que Deus vai usar você? Você acha que Deus não sabe o que você fez? O diabo fica o tempo todo acusando. E quando ele faz isso, ele desconecta a gente. É como se cortasse o sinal. Porque ficamos tão pensando naquilo, na acusação, e esquecemos que Jesus Cristo nos libertou. Que em Cristo Jesus nós somos libertos. Que a Bíblia diz que se porventura alguém pecar, nós temos um advogado fiel, Cristo Jesus. E aí a acusação faz com que os profetas se calem. A acusação faz com que os levitas parem de adorar. A adoração não flui mais. Os adoradores são cessados pela acusação. Olhamos talvez para o Santo dos Santos e falamos: não podemos pisar lá. E eu quero te dizer, você pode pisar no Santo dos Santos. O véu foi rasgado de alto a baixo, e todos nós temos acesso a Deus. A gente precisa entender que um dos maiores inimigos é a acusação, mas é a incredulidade. A incredulidade, ela tem sido uma marca nos nossos dias. Talvez a geração com mais conhecimento são vocês. Conhecimento tecnológico, conhecimento de informação. Nunca se viu tantas informações sendo jorradas. Nunca se viu tanto conhecimento com tão facilidade de acesso. E aí, quando nós olhamos para a manifestação de Deus, às vezes somos incrédulos. Às vezes não acreditamos que Deus opera, que Deus opera milagres, que Deus traz curas, que Deus entrega palavras de sabedoria, de revelação, de conhecimento. E aí a incredulidade, ela fecha o ambiente. Ela faz com que o céu se feche, marcados por acusações que não somos dignos, marcados muitas das vezes pela incredulidade do nosso tempo.
Eu quero te libertar nessa noite. Eu quero dizer que você é livre para viver o sobrenatural. Eu quero dizer que isso que você começou a viver nessa noite é só o começo daquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida. Eu quero dizer que Deus vai te usar no seu trabalho, na sua faculdade, que Deus vai te usar no seu colégio, na sua escola, para que você seja um canal para liberar a graça e o favor de Deus. Que aonde você colocar a planta dos seus pés, a graça e o favor chegou, a presença de Deus se estabeleceu, o reino é estabelecido aonde você está. E existe algo que nós precisamos continuar constantemente buscando. Sabe o que é interessante? A gente não dá o que a gente não tem. Não tem como eu entregar algo que eu não tenho. Não tem como eu entregar algo que não vem de mim. Se não tem fogo, tem que inventar. Se não tem glória, tem que simular. Não tem como eu entregar algo que eu não tenho. Por isso nós precisamos produzir fogo. Por isso nós precisamos de uma busca contínua, de buscar o Senhor, de dizer: Pai, nós queremos mais. Senhor, nós queremos mais. Em Atos, no capítulo 1, no verso 8, diz assim: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Primeiro Deus te visita, depois Ele visita seu povo, os servos dos seus servos, os santos e homens, mulheres de Deus. Primeiro Deus quer fazer por meio da sua vida, para que depois Ele faça através da sua vida. Primeiro por meio de você, para depois através de você. E para que comece por meio de você, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Deus unge os seus profetas para que da boca deles saiam palavras de vida, palavras que jorram do trono da graça de Deus. Quando nós olhamos para a história de John Wesley, ele não tinha ganhado uma alma ainda para Jesus, até o dia que ele foi cheio do Espírito Santo. William Seymour não orava em línguas, mas quando passou a orar 6 horas por dia, buscando algo diferente de Deus, a vida dele foi tomada e ele foi cheio. E nós temos a nossa história marcada do avivamento da Rua Azusa, porque um homem pegou fogo buscando a presença de Deus. Moisés era só um pastor de ovelhas. Moisés era só um pastor de ovelhas, das ovelhas do seu sogro ainda, nem eram as dele. Mas quando subiu no monte, a glória de Deus o achou. Era o dia que Deus tinha marcado o encontro com ele. Pastor, mas eu sou só um menino. Pastor, mas eu sou só um menino. E Samuel diz assim: falta mais alguém? E Jessé diz assim: falta um mais moço. E Samuel diz: traz o menino. Traz o menino, que quando o menino chegar a gente derrama óleo. Traz o menino. Pastor, eu sou só um menino. Ei, tem óleo para você nessa noite. O chifre está cheio de azeite, e o profeta está na casa para derramar o azeite. Mas era só um pastor de ovelha do seu sogro ainda. Mas depois que ele sobe no monte e vê a glória de Deus, ele desce como um profeta. O homem que subiu não foi o mesmo que desceu. Nessa noite eu quero te dizer que aquele que entrou aqui não é o mesmo que vai sair. Você vai sair transformado. Deus disse assim em Isaías capítulo 6, versos 6 e 7. E imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isto, tocou os teus lábios.
a tua culpa foi tirada e o teu pecado removido. Normalmente um grande avivamento ele é composto por 3 partes. Quando as brasas se encontram, quando as brasas se queimam e quando as brasas se espalham. Mas primeiro, para falar de brasa, eu preciso falar de fogo para você. Fogo é uma demonstração visível da glória invisível de Deus. Êxodo no capítulo 3 fala que Deus apareceu para Moisés no Monte Horebe por meio de um fogo na sarça ardente. E Êxodo capítulo 3 fala, nós temos um relato do Senhor conduzindo o povo no deserto por 40 anos, por uma coluna de fogo durante a noite para esquentar. E Êxodo capítulo 19, 18, nós vemos Deus descendo no Monte Sinai com a expressão de fogo. No livro de Levítico nós vemos o altar falar que tinha um fogo que não poderia se apagar, que o fogo deveria arder constantemente no altar. Deus falou com Moisés por meio do fogo. Elias foi um profeta que fez uma oração e falou: Deus, que nessa noite o Senhor prove que o Senhor é Deus desse povo, que o Senhor manifeste com fogo e consuma a oferta desse altar. Eliseu foi protegido por um exército de carruagens de fogo. Deus manifesta com fogo em todo o tempo. Daniel diz que o trono de Deus é fogo. Jeremias diz que a palavra de Deus é fogo. Cantares diz que o amor de Deus é fogo. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste em línguas de fogo como repartida. Apocalipse diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Aleluia! Isaías capítulo 6, verso 6. As brasas se encontram. E quando as brasas se encontram, o fogo aparece. Matthew Henry diz assim: sempre que Deus tensionar exercer misericórdia para com o seu povo, a primeira coisa que Ele faz é levar o seu povo a orar. Porque quando nós oramos, nós estamos buscando que as brasas incendeiem, que o carvão pegue fogo. E quando nós oramos juntos e buscamos a graça, nós somos incendiados. E a busca constante por um avivamento produz fogo. E esse avivamento, ele vai fluindo, ele vai alastrando como se aqui fosse um farol. E essa luz vai incendiando e começa a percorrer as ruas desse bairro. E a unção do Espírito Santo começa a passear sobre as casas desse bairro. E começa a trazer consciência de pecado e arrependimento. E as pessoas vão se arrependendo, e enfermos vão sendo curados, cativos vão sendo libertos. E as pessoas começarão a dizer: onde encontrarei o Senhor meu Deus? E eles buscarão aonde o fogo está aceso, a presença do Senhor. As brasas precisam pegar fogo. Em Atos, no capítulo 2, nós vemos que o fogo desceu do céu. As brasas pegaram fogo. Hebreus, no capítulo 1, no verso 7, diz: Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Tudo que nós precisamos é de um toque de Deus. É uma experiência com o Senhor. A vida de Isaías foi mudada o dia que ele teve um encontro com o Senhor. E Deus toca nos seus lábios e fala: olha, é santo agora. Um encontro com Deus muda. Moisés era só um pastor até ter um encontro com Deus. O homem que subiu a montanha jamais pode ser o mesmo que desce. Aquele que subiu não pode ser o mesmo que desceu. A gente precisa de um encontro com Deus face a face, de uma experiência inesquecível, do fogo do Espírito Santo, para você dizer: ei, eu tive um encontro com Deus.
Talvez é isso que você estava precisando, um encontro com Deus. Fala, ei, Deus marcou um encontro na agenda e eu estava lá. E Jesus se fez presente naquele dia. Deus está reunindo os seus servos e colocando fogo neles. Deus sempre faz assim. Por meio de homens e mulheres que oram, por meio de pessoas que querem experimentar mais do Senhor, que falam assim, eu quero mais. Eu sei que existe mais do Senhor. Eu não me contento com aquilo que esse mundo tem apregoado. Eu não me contento com isso que esse mundo está dizendo que é normal. Eu quero o que o Senhor quer para a minha vida. Homens com paixão, com visão para Jesus, com corações aquebrantados, sedentos por experimentar mais de Deus. Pessoas que choram na presença do Senhor. Quantos homens de oração, revelação, se ajuntam, o Senhor coloca fogo. O Senhor manda fogo. E o terceiro ponto é quando as brasas se espalham. Ezequiel, no capítulo 10, no verso 2, diz assim: então o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: vai por entre as rodas giratórias, por baixo dos querubins, enche as tuas mãos das brasas que estão acesas no meio dos querubins, e a espalhem por toda a cidade.